Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Hoje, dia 14/2/2018, quarta-feira de cinzas, pregão mais curto. Começamos agora mais um programa na mira do trader, sempre no miolo aí da tarde pra gente pegar o pregão em funcionamento, né? Diferente do radar, que a gente pega mais o finalzinho do pregão. Hoje é o na mira do trader, porque segunda e terça não teve pregão. E amanhã volta ao radar normalmente, certo? Eu peço que o pessoal que assiste o programa se inscreva. Se puder, deixa o like, deixa o seu comentário nessa área que virou praticamente um fórum aqui do nosso site, né? E também assista, para quem tem um interesse, a aula online, aprenda a gerenciar seu próprio capital na Bolsa de Valores. São os últimos dias, ok? Em breve nós teremos uma nova iniciativa educacional. E para quem deseja assinar o informe cenário, nome e e-mail aqui no site da Top Traders, consegue assistir a aula por aqui também. E colocando o teu nome e e-mail aqui, a gente atualiza a base 2 ou 3 vezes por semana. Você entra na nossa lista e começa a receber o cenário e aí também informado sobre cursos, novidades, aquela coisa toda. Certo, pessoal? Então eu vou começar aqui, como de praxe, pelas criptomoedas, né? Colocar as criptos aí na tela. Elas estão num dia de alta importante, com destaque para o Litecoin. Então hoje, em vez de 4, faremos 5 estudos, né? O Litecoin entra também, porque está subindo 31% hoje, é um destaque importante. Então vamos aos estudos aqui. Eu vou utilizar o cartezinho, eu não tenho a cotação nesse momento, ok? Tá cotado até ontem somente, então eu vou usar os gráficos aqui do TradingView. Então, pessoal, o que a gente percebe aqui no gráfico do Bitcoin, né? Deixa eu só fechar aqui. O que a gente percebe é realmente um repique, né? Ele veio até uma região de aproximadamente $6.000, né? E ele está repicando aqui até o fundo anterior, na região de 9.230, por aqui. Então, para que a gente tenha algo mais consistente, ele teria que romper e trabalhar acima dessa região, né? Por enquanto, região de 9.200, a gente pode ir 9.300 aqui. Então, por enquanto, seria um repique, né? Talvez até para voltar a cair fazendo topos e fundos descendentes. Então, essa região a região que ele está, 9.250 aqui, tinha sido o fundo aqui do dia 1º, né? Do dia... esse gráfico ele está um pouco confuso aqui para mim ainda, vamos lá. Aqui seria dia 2018, mês 1, dia 17. Dia 17 do 1, então eu considero essa região como um ponto-chave. Então, para quem comprou, é bom ficar atento. Eu até comentei semana passada que parecia que para quem tinha pego um repique, era um momento interessante, pelo menos até o fundo anterior, aqui no Bitcoin. Ok? Aí vamos ver se entra aqui o Bitcoin Cash em dólares americanos, né? Bitcoin Cash em dólares, né? Então vamos ver aqui a cotação. Bitcoin Cash 1.354, vamos ver como é que está no gráfico aqui, 1.343, está correto, só que não tem um histórico assim tão importante aqui neste gráfico, né? Vamos dar uma olhada aqui. Bom, o Bitcoin Cash, eu acho que eu vou ter que... uma beleza aqui, né? Vamos ver qual que é melhor aqui pra gente fazer o estudo. Tá um gráfico incompleto ali no... Vamos ver aqui o Bitcoin Cash, né? Ele tem... Depois eu volto ali, mas ele tem... Deixa eu ver aqui. No Bitcoin Cash está normal, então vamos estudar o Bitcoin Cash aqui no cartezinho mesmo.
Então o Bitcoin Cash hoje subindo 9,03%. E o que ele fez aqui, né, pessoal? Ele veio exatamente no objetivo, que era a região de 764 dólares. Ele montou um fundo e está repicando exatamente até o fundo do dia 17 também. Então, essa região aqui de 1360, ela é decisiva. Acima dela, principalmente se romper a média, nós podemos viver um movimento com a compra dominante, mas até onde se prove o contrário, seria um movimento de repique para o Bitcoin Cash voltar a cair. Então, digamos que o mercado estaria no objetivo do repique, digamos assim, para quem conseguiu comprar e pegar essa região de fundo. Vamos dar uma olhada no Ethereum, como é que está aqui. Vamos ver aqui, acho que o Ethereum está correto também, acho que normalizou aqui o gráfico, 914, vamos ver como é que está aqui no 915, então está correto também o Ether aqui no Cartesia. Então o Ethereum também foi até uma região, ele foi quase no objetivo, o objetivo era 544 dólares, ele chegou a bater 574. Ele tinha um fundo anterior aqui do dia 17 ao 780, ele está mais descolado. Ele já passou e veio até a média de 21. Então é um bom repique, mas para que ele tenha continuidade e talvez seja entendido até como uma inflexão, teria que trabalhar até acima da média de 21. Então, quando fez esse fundo alguns dias atrás, eu comentei que era um momento onde o investidor poderia começar as suas compras de forma gradual. Nesse momento, eu acho que o investidor que comprou no fundo, né, poderia começar as suas vendas da posição já comprada de forma gradual, realizando lucro, uma vez que vem no movimento baixista. E geralmente esse mercado repica, aí ele corrige novamente, ou ele devolve e continua o movimento de baixo, ou ele faz um pivô, né, fazendo um recuo para depois romper essas máximas marcadas e fluir na ponta compradora. Ok, falaremos do Ripple agora, está 1,09, subindo bem também na sessão de hoje. Ripple. Ali está certinho também. No caso do Ripple, foi mais um que foi até o alvo, né, que era 66 centavos de dólar, chegou a bater 59 ali, e está fazendo um movimento de repique, né? Nós temos aqui uma linha de tendência de baixa, que nós traçamos, ele está rompendo essa linha de leve e se aproximando da média de 21. Então, se eu tivesse uma posição, por exemplo, comprada, eu estaria realizando uma boa parte do meu lucro nesse momento, caso tivesse comprado fundo aqui após essa correção. Então, somente acima da média de 21, o que ele não conseguiu fazer desde o início da baixa, né? Uma vez abaixo da média, ele se manteve para passar algo mais consistente na ponta compradora. E o Litecoin, um grande destaque hoje, teve notícias ventiladas ao Litecoin, sistema de pagamento da Microsoft, um sistema próprio também que facilitaria a vida dos detentores do Litecoin. Ele respondeu com uma forte alta, negociando a 208 dólares. Né? Então, inclusive, eu respondi na quinta-feira passada um investidor perguntando quais eram as minhas criptomoedas prediletas, e eu citei que era o Litecoin. Pena que eu não comprei. Então o Litecoin fez um movimento, ele saiu de 100 dólares no mês de dezembro, estava 50 em novembro, foi para 100 em dezembro. Parece pouco aqui visualmente, mas em porcentagem ele dobrou. E fez um movimento de uma alta muito forte na metade de dezembro. Aí ele corrigiu, como todas as criptos, ele fez o topo no dia 19, no dia seguinte às negociações na CME com o Bitcoin. E ele foi descendo, fechou esse gap aqui, inclusive, que era um alvo, né? Aqui ao redor de... Vamos ver aqui. 133 dólares, né? E ele marcou fundo.
ele fez nada mais, nada menos aqui do que um fundo duplo, cujo eixo estava em 153 dólares, inclusive era uma compra convicta, porque além de romper um eixo de fundo duplo, estava rompendo um fundo anterior, também marcado dia 17/1. Ele já passou a média, está fazendo um movimento aqui em gap, né? E tende a continuidade da alta, mas se fraquejar, por exemplo, deixar sombra superior, eu acho que ele poderia sim voltar ou para fechar o gap ou testar essas médias. Qual é o ponto que eu marcaria como ponto-chave? O primeiro suporte, onde eu colocaria o meu stop, seria 207, porque foi um ponto que de fato gerou uma queda forte no mês de janeiro. Então eu colocaria o stop, baixou de 207, eu estaria fora da operação, colocaria o lucro no bolso, sendo bem objetivo e estratégico e compartilhando o meu pensamento com vocês. Ok, pessoal? E agora vamos àqueles estudos que eu costumo fazer das bolsas internacionais, né? Nós tivemos 2 dias de pregão lá fora em alta e aqui no Brasil ficou fechado. O petróleo chegou a trabalhar em forte baixa hoje, mais de 1% ele virou, né? É uma salada porque o ouro geralmente que sobe quando tem aversão ao risco também está em alta e as bolsas americanas chegaram a trabalhar em queda de 1% por volta de 11h30. Nós tivemos o CPI, que é o índice de inflação 0,5, quando esperava-se 0,4, chegaram a trabalhar em em baixas inferiores a 1%, quer dizer, chegou a bater 1,20, 1,15, baixas que superaram, né, 1% e virou. Então, por exemplo, você pega o Dow Jones da mínima do dia para cá, ó, recuperou muito forte, né? E aí o mercado nacional aqui, o mercado doméstico foi no embalo. Né, o Days Range, que é entre a mínima e a máxima, está bem perto da máxima, né, que foi 24.835 pontos, chegou a trabalhar 24.490. Né, ele chegou a perder 440 pontos na hora que saiu o CPI, depois recuperou. Então as bolsas americanas em geral elas estão em alta. O Brasil tinha acumulado alta nos 2 dias anteriores e hoje embalou. Parte da alta do EWZ ontem, que é o que a gente olha nesses dias, foi baixa de dólar, mas o restante não. Então, o VIX está caindo forte hoje, 22,43, então tem menos aversão ao risco, mas eu não sei até que ponto essa movimentação será sustentável. Então, as bolsas americanas na máxima, tal como se não houvesse um amanhã. Então, começando aqui pelo índice Nasdaq, né? Nós tivemos um mini crash nas 2 semanas anteriores e exatamente nesse pregão do dia 9, o Dow Jones deixou um martelo, né, bem típico, com longa sombra inferior, após testar uma região aqui de gap, né, deixada entre os dias 26 e 27 de outubro. Não chegou a fechar o gap. E até onde nós entendemos, pessoal, esse movimento é um repique, né? Então o mercado deu a pancada, daí ele repica até a média. Então, por enquanto, é um movimento natural. A gente pode sim trabalhar com Fibonacci. Eu não vou traçar milimétrica, eu vou traçar mais visual aqui para a gente ter uma referência, né? Então nós temos Fibo aí na tela. Ok? Então tá ali um pouco acima da retração de 50, pertinho da média de 21, de repente pode bater até na retração de 618, que seria um repique. Então é algo para a gente ficar observando aí se é um repique ou se o mercado vai voltar a subir forte mesmo. Eu acho que é um repique e volta a cair, mas nada como a gente ter esses pontos como base para ter um parâmetro mais técnico. Falando do índice DAX na Alemanha, né, não foi só no mercado americano que a gente teve um mini crash. Na Europa ele foi mais intenso, inclusive veio até uma forte região de suporte que segurou o mercado em agosto e setembro do ano passado, quer dizer, ele desenvolveu em poucos pregões uma alta de alguns meses, inclusive. E o mercado muito distante da média de 21,
onde tem um fundo aqui também, marcado no dia 2/1, bem no comecinho do ano. Então eu acho que o mercado pode até repicar um pouco mais na Europa, para haver uma aproximação entre médias e preços. Ok? Então não seria uma surpresa assim, o mercado europeu. Agora, se ele voltar a cair, ele pode arrastar a média para baixo também. O que eu acho é que a média se aproxima de alguma forma, mas é um repique após uma baixa muito forte, né? Aí a gente pega o índice FTSE, que é o índice da Inglaterra, lá realmente um movimento de baixa muito, muito intenso. Eu vou aumentar aqui o gráfico para a gente ver, né? Movimento de baixa muito, muito intenso mesmo. E até uma região que tinha segurado o mercado. Deixa eu ver aqui. Nada mais, nada menos do que em abril de 2017. Então, aqui o mercado aparentemente respeitou, né, essa região e faz um movimento de repique. Ele está num fundo anterior, marcado aqui em setembro, está passando e pode repicar até esse fundo marcado aqui, por exemplo, no mês de dezembro, buscando também uma aproximação com a média. Mas, por enquanto, nós temos um repique dentro de um movimento baixista. Ok? Aí a Bolsa da França, pessoal, nada diferente. Todas essas bolsas desceram, fechando vários gaps que elas tinham deixado aberto aqui. Movimento de subida, tem alguns gaps para cima agora, então também acredito no movimento de repique em busca da média. Vamos ver como é que o mercado doméstico aqui reage. Semana que vem volta o Congresso, reforma da Previdência. Então ficou até um gap aberto aqui ainda, mas vários foram fechados e ela buscou um suporte, tinha sido marcado no mês de setembro de 2017. Ok? Então esse é o mercado internacional. Eu acho muito importante hoje a gente ver a participação dos estrangeiros, né? Na semana passada, que foi uma semana onde os vendidos ganharam aproximadamente 3 mil pontos, praticamente aí 4%, né? Eles começaram a semana vendidos em 45.037 contratos de índice. Aí chegaram a reduzir. Aí na quarta aumentaram, na quinta aumentaram e na sexta também. Então foi uma semana que os estrangeiros realmente foram responsáveis por esse fluxo de vendas. Então o que eles estão fazendo hoje, que é o vencimento do índice que a gente vai ver a seguir, é extremamente importante e relevante para a gente ter pistas para os próximos passos aí do mercado. Ok? Então o Ibovespa à vista, hoje está vencendo o índice futuro, né? Hoje morre o ING de gato 18 e entra o INJ de jacaré 18. A liquidez logo de manhã já passou para o J. E se a gente observar o gráfico semanal aqui, nos últimos 2 anos, por exemplo, todas as vezes que inicia-se uma correção aqui no semanal do mercado, né? A correção se inicia e ela vem perto da média, ela toca um pouquinho abaixo até da média ou sobre a média e volta a subir. Como ocorreu inclusive no final do ano. Então eu acho difícil, por exemplo, o mercado não fazer esse movimento, mesmo que demore algum tempo, de tocar a média para depois tomar fôlego e aí sim voltar a subir, que é onde eu pretendo inclusive montar a minha nova carteira de ações. Ok? Então eu acho que o mercado ainda tem mais espaço para cair, pelo menos até a média de 21. Então, na semana passada nós tivemos uma semana predominantemente vendedora. Para a gente ter uma ideia aqui, o mercado no dia 2 ele fechou a 84.041 pontos. E na sexta-feira ele fechou a 80.898, né? Então caiu praticamente mais de 3 mil pontos, né? E ele no intraday chegou a bater 79.690. Então nós até falávamos que existia um topo duplo e estava devendo o teste do alvo aqui do topo duplo, que era 80.520 pontos. O mercado foi lá e cumpriu, né? Ao não se sustentar abaixo desse ponto, ele deixou uma sombra inferior e hoje essa sombra está levando... já era um sinal que poderíamos ter um pregão
baixista hoje. Mas se hoje abre em queda também perto de 79.440, pessoal, o mercado poderia derreter até 78.025, que alguns inclusive apontam como objetivo final dessa correção. Então, essa linha aqui azul pontilhada, ela foi rompida e hoje o mercado está passando acima dela. Ela conecta esses últimos topos aqui desde o final de 2016. Ela está sendo vencida. O volume, por ser um pregão mais curto, não é ruim, ok? É um bom volume, a gente só tem que ver até onde esse movimento de hoje, que é um dia específico de vencimento do índice, ele vai ser sustentável. Então a gente pode tentar colocar um gráfico intradiário aqui de 60 minutos, por exemplo, né? Eu acho que pode ser uma boa referência. É possível a gente traçar aqui uma linha de tendência. Eu visualizei pelo diário, mas pelo intraday eu acho que fica mais visível aqui. Talvez dessa forma faria mais sentido. Né? Então você pode tomar, por exemplo, no Ibovespa intradiário, essa linha como referência. O mercado está rompendo, isso é fato. Caso o mercado passe abaixo de 83 mil pontos e a gente entenda isso daí como um rompimento falso da CLTB, o mercado pode devolver uma boa parte dessa queda e entrar numa trajetória descendente novamente. Certo? Aí falaremos do dólar agora. O dólar ele quase foi no alvo de curto prazo dessa movimentação altista, né? Lembrando que o dólar saiu nada mais nada menos de 3.131 e ele foi até 3.326, quase 200 pontos. Por pouco não tocou nessa linha de tendência de baixa que nós temos aqui. E agora está fazendo um movimento de correção muito forte, né? Que pode, de repente, gerar compra. Isso daqui está com uma cara de talvez ser um ombro, cabeça, ombro invertido, né? Então, a depender dos desenhos aqui, talvez até um pouco abaixo, o dólar pode dar compra, na minha visão, nos próximos dias. É com essa expectativa que eu trabalho. Talvez de ter uma oportunidade de compra no dólar. Então, eu estou bem atento e acho que vai dar compra nos próximos pregões. Se a gente... Porque você pega o movimento prévio, né, que é o movimento de alta, aí você pega uma correção. E olhando o intraday, ele está bem aqui em cima de uma LTA. Então o dólar me chama atenção nesse momento e eu vou ficar bastante atento aos próximos passos. Talvez nós tenhamos uma oportunidade na ponta compradora. Eu acho que o momento atual ele chama bastante atenção. Aí aqui, pessoal, falando um pouco do vencimento do índice futuro, né? Para exemplificar aqui para vocês, então nós temos o IN G18, está aqui na tela. Você vê que tem poucas ofertas na compra e na venda, e logo de manhã a liquidez já migra para aquele contrato que está entrando naquele dia no jogo, né? Então é o IN J18. Então você vê a diferença, né, do número de ordens, né? Muito mais movimentado o J de jacaré do que o G de gato. E se você olhar na planilha aqui, hoje o J18 movimentou 21 bi. Se eu colocar aqui na planilha o IN G18, ele movimentou 1,4 bi. Então você vê que já teve uma migração. Então, existe mais pressão compradora, naturalmente, o número de ordens aqui, isso daqui eu exploro bem nas imersões, nos cursos, né? Você vê que tem mais de 60% a mais de ordens na ponta compradora, por isso está subindo. É aquela velha história de ter mais comprador que vendedor. E vamos dar uma olhada aqui no cartezinho, que a gente consegue estudar aqui. Então, o meu gráfico arroba é o vencimento ainda G18, né?
você vê que o mercado ele foi no alvo aqui, ele já tinha ido no alvo, né, que era 87,35, era o alvo do topo duplo, e ele foi na região que eu tinha apontado no estudo de quinta-feira, que era algo entre 79,925 e a região do topo anterior aqui de outubro. É que o gráfico agora ele está ajustado, mas eram esses dois topos aqui, o topo de outubro e o topo também do mês de janeiro. Então ele foi, deixou sombra inferior, hoje está com gap, né? E eu acho que esse gap não fica aberto, tanto que eu estou vendido no novo contrato J18. Ok? Então, partindo aqui, só mostrando o intraday do G, né? Da mesma forma que eu mostrei o Ibovespa à vista com uma LTB decisiva, o contrato G também a tem. Então eu vou apagar esses contratos, a gente não vai utilizar. Deixa eu só ver se o cifrão está funcionando, senão eu uso o gráfico que não é perpétuo, porque o cifrão é aquele onde está a liquidez, ele deveria aparecer aqui para nós. Não está aparecendo, pessoal, a partir de amanhã deve estar normalizado aqui no Cartesia. O cifrão é aquele que tem mais liquidez, então eu vou usar o gráfico sem ser o gráfico perpétuo, vou usar o gráfico diário intradiário puro, né? Que é o gráfico que não emenda um vencimento no outro. Então até serve aqui para dar o exemplo, né, da liquidez. Vocês vejam que esse gráfico, ele conforme vai se aproximando aqui a data de hoje, né, você vê que ele praticamente não tem volume. Então é hoje realmente que ele entra no jogo, né, 21 bi. Esse gap na minha visão não fica aberto, eu acho que é só um repique, né, para o índice voltar a cair, que é a mesma visão que eu tenho do Ibovespa. E observando aqui o gráfico intradiário, né, esses candles aqui espaçados é porque a liquidez ainda estava no gato 18. Então nós temos aqui um gap, né, uma alta arrastada. Praticamente ele andou muito pouco da abertura até aqui. Ele se manteve em alta com esse gap. Na minha visão, esse gap será fechado. E por isso eu tenho uma posição vendida no J de Jacaré 18. Acredito que o mercado venha a corrigir no curto prazo. Já a partir de amanhã, na minha visão, o mercado já começa a corrigir. Hoje é uma euforia de volta de feriado e também vencimento do índice. Os estrangeiros principalmente estão... Inclusive os locais também estão comprados a níveis mais altos e eles não vão querer deixar, né, de oferir lucro aí no caso. Os pontos gráficos mudam, né? A máxima, se você for olhar a máxima do movimento, no J18 seria 87 mil pontos, né? Então ele está a 2.600 pontos do seu pico máximo aqui, na minha visão, fazendo um movimento de repique, ok? E aí, por fim, aqui dos ativos que a gente olha de maneira fixa, vamos observar o BOVA11. Né? O BOVA11, ele veio, como eu digo, né, pessoal, é um ativo muito técnico, né? Então, para quem abriu venda aqui, atingiu exatamente o alvo, que era 76,92. Ele foi a 76,96, foi a 4 pontos do alvo que nós apontamos. Aí, por exemplo, para quem realizou ali no alvo, na minha visão, é momento de vender de novo. Eu acredito no movimento, por exemplo, hoje de repique, com a volta da baixa. Eu acredito que ainda essa semana o BOVA11 teste a região de R$79. É a minha opinião, onde está tanto a média de 21 como também a região da máxima de sexta-feira. Então eu vejo nesses níveis oportunidade para quem está comprado de realizar lucro e até de entrar na venda, ou de quem está líquido entrar na venda, e quem está vendido parcial completar lote, e para quem, né, quiser operar o J18, aí no caso do índice, iniciar uma venda no IN Jacaré 18, ok? Então é isso aí, eu vou falar agora dos destaques do pregão, depois eu vou para os pedidos do YouTube. Um dos destaques do pregão hoje tem que ser CSN, né, pessoal? 7,58 de alta. E o outro destaque do pregão vai ser Pão de Açúcar, ok? Subindo muito forte também. Então, vamos dar uma olhada aqui, CSN A3. Hoje o minério subiu 2,57. A ação respondendo bem. Eu vejo na CSN
Essa LTB como um ponto importante, ela trabalhou em torno da LTB durante praticamente todo o mês de janeiro, deixou uma estrela cadente aqui. Eu nem vou circular isso daqui eu vou tirar para ficar um gráfico mais limpo. E ela fez movimento de queda até uma região de suporte previamente estabelecida, região de 9,50 a 9,60 e respeitou. Aí você fala, tá bom, professor, mas vamos ser objetivo, né? O que você enxerga na CSN a partir de agora? Eu enxergo ainda uma figura que deve correção. Então eu vejo, por exemplo, para quem está comprado a oportunidade de realizar lucro ou de quem procura um ponto para vender, de entrar vendido. E eu vejo aqui um possível ombro, cabeça a ombro no ativo. Então é dessa forma que eu enxergo. A venda boa é quando está subindo assim. A venda boa não é quando a ação está aqui embaixo, que nem tem gente que se fala, putz, professor, CSN está caindo, eu vendi a 9,60. Não, a 9,60 é para você realizar lucro da posição short. Momento de vender é quando você pega a ação se esboçando aqui, sugerindo alguma coisa baixista, quando ela está subindo, não quando ela está aqui embaixo. Você tem que pegar o movimento do início, essa é a minha opinião. Nem que ela suba um pouquinho mais, eu acho que ela não se sustenta acima do 10,67, que é a máxima do dia 7. Isso minha visão. Na Europa, Estados Unidos tem mais espaço para subir, Estados Unidos está colado na média, a Europa tem. De repente vende uma parte e de repente deixa uma metade para vender mais acima. É na minha visão pessoal, né? Eu acho que é um movimento de repique. IPCAR 4, que é um dos destaques do pregão também. Ela também sofreu uma baixa muito violenta, né? A gente pode considerar que ela fez um rompimento falso deste ponto, que é o 68,33. A gente pode marcar aqui, inclusive. Então, pessoal, conhecer a análise técnica é uma coisa, você ser um trader estratégico é outra. E aí a estratégia depende do teu tempo operacional, swing trade, a day trade, a posição. Então eu vejo também como movimento de repique, né? Ela está vindo até um fundo anterior, que é exatamente aqui, em 71,38. Então se tivesse comprado ela aqui nesse rompimento falso, já venderia uma boa parte. Se você traçar a Fibonacci aqui, eu não vou traçar exatamente de forma milimétrica, como às vezes eu faço, eu vou traçar só de uma forma mais rápida para a gente ter uma noção. Então, para quem se baseia em Fibonacci, ou Fibonacci, né, como prefiram, ela estaria somente na primeira retração de Fibonacci entre o último topo e o último fundo. Então, seria, na minha visão, um movimento de repique. Ok? Então, vamos lá agora. Pedidos do YouTube. Primeira ação Tietê11. É uma ação do setor de energia, né, que está bem sofrido e sofrível, por que não? Movimento de alta, né? Hoje a alta está embalada, o mercado travou no modo compra. Não vejo nada além de um repique, como tem ocorrido, não tem nenhuma figura, um sinal mais forte que sugere uma inflexão, pessoal, sendo bem sincero. Como eu disse, uma ou duas ações de energia serão partes integrantes do meu novo portfólio, mas eu acho que ainda não é o momento de ir às compras. É um simples repique dentro do movimento de queda, uma tendência de baixa. Aí, pela nossa ordem cronológica aqui, nós temos Pomo 4. A Pomo 4, eu posso dizer agora, era uma das ações que nós tínhamos comprado no meu grupo. Ok? Nós compramos a Pomo 4 exatamente aqui, nesse teste de 3,53, quando ela rompeu falsamente essa região e sugeria um triângulo, uma cunha, na verdade. Nós compramos aqui e vendemos aqui. Acho que nós compramos a 3,50 e vendemos a 4. Então, não estamos mais na ação. E se estivéssemos, quando ela fez, eu acho que nós vendemos um pouco acima de R$4, se eu não me engano. Mas a gente ganhou aí deu quase 50 e poucos centavos no ativo, deu
16, 17%. E foi um trade rápido, né? Inclusive operamos esse ativo na imersão do final do ano. Ela fez um topo duplo com rompimento falso de 4,24 e aí era uma queda manjada aqui, né? Até essa região de 3,80, 3,83 tinha sido o topo aqui. E agora, depois de um movimento de queda muito forte, né? Ela caiu em linha reta de 4,27 até 3,73, um pequeno repique num dia de alta, mas eu não vejo, sinceramente, o ativo. É um ativo que nós compramos, vendemos, realizamos um ótimo lucro, mas que não está no meu radar nesse momento. Algumas ações nós vendemos e elas continuam no radar, e algumas ações nós vendemos e, por exemplo, o Pomo 4, ela não está mais no nosso radar, pelo menos não por enquanto. Eu devo montar uma carteira com 9 ações, eu acho que eu tenho 18 ou 19 no radar no momento. Aí falaremos de Unip 6. Unipar é aquele tipo de ação que o investidor que opera fundamentos, ele já tem comprado há muito tempo, né? Agora é uma ação, pessoal, que você pega, por exemplo, no mês de junho, julho do ano passado para cá, ela quadruplicou de valor. Será que é momento de comprar porque você pega uma ação em tendência de alta clara? Ou é momento, de repente, de ficar de fora e esperar uma correção? É aquela minha velha teoria. Ou você espera voltar no topo anterior ou na média de 21. Então a compra foi aqui, ó, em torno de R$20. Aos 24 eu não compraria. Né? O investidor mais ousado teria comprado o rompimento de 22,78, mas não é o meu modus operandi. Eu teria comprado, caso eu tivesse interesse no ativo, no teste da média de 21. Aí quando ela está na média de 21, o investidor tem medo de comprar porque acha que vai cair mais. Mas aí é que nem aquela história do Bitcoin. Você tem que ver o que você acha do mercado. Eu acho que é um mercado em correção, então vem na média eu compro. Agora comprar depois de uma barra dessa, eu colocaria o lucro no bolso, né? Eu não compraria, por exemplo, tudo bem, é rompimento com volume e um marobuzu, mas aí se o mercado dá qualquer pequena correção, você vai se assustar, vai acabar estopando e perdendo dinheiro. Então a compra boa era aqui, mesmo porque fez um fundo, topo fundo, um pivô de alta que tem mais potencial, mas muitas vezes rompe e volta. Então, por exemplo, para quem realmente deseja comprar, talvez um pullback até 22,78 seria uma oportunidade um pouco mais inteligente, porque estaria fazendo um pullback da cabeça do pivô que foi rompida. Aí falando agora de Magazine Luiza, MGLU 3. MGLU 3, inclusive eu tenho alunos, 2 pessoas por coincidência que me procuraram que estão vendidas na ação. Uma melhor vendida e outra não tão bem vendida, só que as duas estão com um lucro muito bom após essa queda importante. O que eu digo para essas 2 pessoas e para quem quer trabalhar na ponta compradora ou vendedora é 74,61 para mim é referência. Tinha gap por aqui, fez máxima aqui, desabou, fez fundo aqui, subiu. Então, para mim, sendo bem objetivo, acima de 74,61 é alta, abaixo de 74,61 é baixa. Acima de 74,61 pode vir com relativa facilidade até 82, até R$82, digamos, e abaixo aqui de 74,61, se o mercado pesar, pode vir a 66. Ok? Então essa é a minha leitura para MGLU. E aí, falando de ABC B4, é a última ação dos pedidos do YouTube. Aquela história que eu falo, né, pessoal, dos bancos alternativos, né, BR Sul, ABC, me agradam muito. Agora a ABC, fora o início da puxada aqui em dezembro, não deu mais chance, né? Uma linha reta. O objetivo do movimento de ABC B4 é R$19, 19,01. Então, pessoal, aquela história, se eu tivesse ABC B4, como eu sei que muita gente tem, por isso que uns 4 ou 5 aí na área de comentários pediram um estudo, eu venderia. Eu venderia porque era o objetivo, simples assim. Como eu fiz em Pomo, por exemplo, que eu falei anteriormente. Ela subiu um pouco mais depois que eu vendi, mas a gente ganhou uma bolada. Então 19,01
Tá exatamente aqui, né? 18,98 eu venderia. Agora, se você é aquele trader que quer insistir um pouco mais na posição, eu colocaria o stop em 18,34, porque é um topo imediatamente abaixo do que eu citei. 18,34, 18,35. Então, se fechar ali abaixo, aí sim ela faria um movimento bem claro de distribuição e poderia cair bem forte. Então, para quem... Eu venderia agora a mercado, R$18,98, R$19, mas para quem quer esperar, acredita no movimento de alta, né, mesmo porque a média de 21 foi respeitada, 18,35 seria um stop inteligente, ou para quem é mais tinhoso, como diria o poeta, 18,04, que seria a mínima de sexta-feira. E também essa região de topo triplo marcada entre setembro, outubro e novembro, né? E aí ela poderia um amplo espaço para cair, mesmo porque seria uma queda até corretiva proporcional ao movimento de alta que foi mais forte. Ok? Então o mercado hoje francamente comprador, testando máximas aqui. Pelo jeito hoje o mercado não vai ceder. E aí falaremos agora das blue chips. Estão falando aí, pessoal, de Petro 4. Hoje, seguindo o movimento aí internacional e também do que ocorreu na segunda e na terça e da própria recuperação do petróleo, né? Na sexta-feira eu não fiz programa, né? O programa Radar, mas ela foi no alvo que nós tínhamos traçado vários pregões anteriores, que era a região de 18,50. Então, para quem fez a venda aqui no R$20, conseguiu atingir o alvo, foi 18,51. Na minha opinião, o movimento de hoje é somente um repique, nós temos um ombro, cabeça a ombro, e ela deve perder essa região e seguir em baixa, mas é a minha opinião. Então eu vejo esse movimento somente como um repique. E para quem estava vendido, o ponto de zerar foi sexta-feira. Aí falando de Vale 3, subindo na esteira do petróleo das mineradoras na Europa também, um movimento bastante exótico, né? Ela ficou um tempão aqui andando, estilo um caminhão descendo ladeira, com viés de queda, e hoje anulou todo um movimento que ela fez em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20... Em 24, 25 pregões, em um pregão ela anulou. Isso daqui está longe de ser normal, um movimento exótico, como eu citei, para não dizer estúpido, né? E como tem peso no índice, o mercado foi lá e tocou o terror mesmo, né? Eu particularmente não gosto de trabalhar vendido em Vale, em Petro. Eu falo aí para vocês, a relação com o índice é muito forte e também com o mercado de opções, então... E na minha opinião, pessoal, eu não acredito, por exemplo, que isso daqui seja um gap de fuga, como alguns me perguntaram hoje. Sinceramente, não, né? E eu, sendo bem objetivo, abaixo de 43,75 esfria a venda. Acima de 43,75 a compra se mantém, né? Ela deve seguir em alta. Na perda de 43,75 vai arrefecer, esfriar essa euforia compradora e ela inclusive pode descer para fechar inclusive o gap. Ok? Aí falando de bancos para a gente finalizar. BBS3, Banco do Brasil. Mais uma que foi no alvo, que nós tínhamos traçado, que era 37,53 ou até a 37,31, que era a mínima do dia 6, tocou a média de 21, um movimento de repique. Acima de 39,50, compra dominante. Se perder 39,50, a venda pode se animar e achar que o mercado tem gordura para descer. Aí, assim como Petrobras, existe a possibilidade, uma sugestão, um esboço, talvez aqui de um oco. Talvez. O fato, pessoal, de eu dizer que tem um esboço e uma sugestão de um oco não significa que necessariamente que o mercado vai cair, porque a frustração do oco pode levar a um movimento de forte alta, mas é um sinal importante porque tem algo relevante para acontecer no ativo, seja para cima ou para baixo. E aí falando de YouTube 4, então praticamente toda a queda da semana passada está sendo anulada hoje.
Então, sendo bem uma forma bem objetiva, né? Semana passada, no dia 2, tinha fechado 84.041, então 83.659. Quer dizer, o mercado está praticamente um pregão anulando toda a baixa da semana anterior. Ok? Na verdade, ainda caiu mais do que está subindo hoje, né? Caiu uns 4%, está subindo 3,40. É mais ou menos essa a leitura. Ok? E falando de YouTube, para a gente finalizar. YouTube foi na média de 21. Né? Foi um rompimento falso de R$50? Acho que não. Um movimento muito truncado aqui, mas esse gap eu acho que ele é desconfortável. Eu acho que YouTube vai acabar marcando aqui um topo triplo, mas é a minha opinião. Se romper, opinião, pessoal, é uma coisa. O que o mercado faz é outra, né? O que eu posso dizer para vocês tecnicamente é que tem a possibilidade aqui de um topo triplo. Né? YouTube é sempre diferente, ela subiu com uma figura diferente das outras, inclusive. Então, se tiver um topo triplo, a ação pode descer forte, mesmo porque tem o gap. Agora, se ela romper o 53,10, que é a máxima do movimento, ela deve seguir em alta. Isso aqui pode ser interpretado até como um mastro bandeira. Apesar que teve pico de volume no meio da bandeira e não seria atípico do movimento. Então, por isso que eu acho que tem mais possibilidade de ter um movimento de correção para baixo após essa alta de hoje. Certo? Então, semana retrasada foi dos vendidos, semana passada foi predominantemente, plenamente dos vendidos. Eu entendo esse movimento como um repique, a oportunidade de realizar lucro e trabalhar na ponta vendedora. Então, minha expectativa para os próximos dias é, sendo bem claro e objetivo com vocês, a expectativa que eu tenho para os próximos dias é que o dólar vai dar trade, provavelmente na compra, e de ganhar na ponta vendedora do índice, porque eu acho esse movimento exagerado. Então eu sou um vendido no INJ18 desde o primeiro dia, que é agora 14/2 de 2017. Não seria, por exemplo, uma surpresa para mim ver esse índice que está 84 mil pontos na sessão de hoje, por exemplo, no início da próxima semana, 82 ou 81 mil pontos, por exemplo. Essa é a minha expectativa. Ok, pessoal? Então, convido novamente para assistir a aula online, vou deixar na descrição. Receber o cenário, nome e e-mail aqui no site. Para quem assistiu o nosso programa, se gostou, deixe o like, se inscreva e peça a ação que você quer que a gente estude na área de comentários, que virou praticamente um fórum. Saúde e paz, um bom retorno do carnaval, seguimos juntos, valeu!